Você tem algum familiar com demência, Alzheimer, uma demência vascular, enfim, está usando algum tipo de remédio, tipo donepezila, galantamina? Esse vídeo é para você. Gente, eu já vi muitas pessoas perderem patrimônio, pacientes que chegam mal no pronto-socorro, ou pessoas que se perdem, bate carro, acidente, porque a família não tem esse tipo de informação que eu vou passar para vocês agora. Eu sou a doutora Alana Menezes, eu sou geriatra e hoje eu vou falar aqui para quem é familiar, para quem é filho, filha, esposo, esposa, neto, para quem cuida, é responsável por alguém que tem demência. Presta atenção, muito comumente eu vou atender um paciente que já usa inclusive medicação, mas que continua, por exemplo, saindo sozinho ou continua comprando sozinho, responsável pelo seu dinheiro, financeiro. Olha essa história que eu vou contar para vocês. Esse paciente que chegou me contando essa história, essa família, ele ainda cuidava das contas, sempre cuidou das finanças da família, demenciou, começou a usar medicação e a família deixou até para poder estimular, fazer com que ele fosse responsável por coisas, para que não tirasse tudo como se fosse um estímulo. E ele ficou responsável por fazer os pagamentos. E ele esqueceu uma conta de cartão de crédito. Vocês sabem os juros que é um cartão de crédito? E quando a família foi perceber, isso já tinha meses, e os juros consumiu boa parte do patrimônio dessa família. Outra história que eu tenho aqui também é um paciente que ficava comprando, acessando muita internet, fazia inúmeras compras, até desnecessárias, comprava coisas que não precisava, ou que já tinha comprado, esquecia, porque ele tinha acesso e fazia todos os pagamentos ali, pagava boleto pela internet. Então, gente, se você é familiar, se você tem alguém na família que tem um quadro de demência, a responsabilidade financeira, a responsabilidade de várias coisas é sua, porque se acontece algum problema, até tem esse paciente, por exemplo, do cartão de crédito, entrou na justiça para falar que ele não era lúcido ou capaz, mas até isso acontecer, é um super, né? Há muito trabalho, muita dor de cabeça para que isso aconteça, então a gente tem que evitar. Então eu vou falar aqui pontos importantíssimos para você que é familiar cuidar e se responsabilizar. O primeiro ponto importante que eu quero lembrar aqui é justamente a parte financeira. Então, pagamento de contas ou compras, né? Essa pessoa, ela até pode ter dinheiro? Pode, mas ela tem que ser, ela pode ser responsável por todas as contas de uma família ou por fazer o supermercado da casa? Não dá, gente, porque é muito arriscado. Você pode pôr o patrimônio de uma família em risco. E é isso que a gente sempre tem que estar atento. Então, se já tem qualquer grau de demência, mesmo demência leve, o ideal é que tenha alguém responsável pelas contas, ou pelo menos que supervisione assim, dia a dia, mês a mês, e não deixe assim, ele é responsável e tudo bem. O segundo problema importante é medicações. O que acontece, gente? Ele pode, aquela pessoa que tem uma demência, se ele ainda está responsável por fazer o uso das medicações sozinho, ele pode deixar de tomar remédios que não poderia deixar. Por exemplo, eu já tive um paciente que infartou e ele tinha parado de tomar o AS e a rosuvastatina, que são remédios importantes, essenciais para o infarto. E quando a família foi descobrir, só depois do infarto. Então não pode deixar as medicações sob sua responsabilidade. Ou também já aconteceu de paciente tomar doses a mais, né? Por exemplo, teve um paciente que ele chegou para mim totalmente desidratado por conta de um laxante que ele estava tomando e ele nem lembrava que aquilo era um laxante, ele só tomava. Então precisa ter uma supervisão, se não é alguém que vai fornecer a medicação, que tem uma supervisão diária, no máximo semanal. Um terceiro ponto importante é direção veicular, capacidade de dirigir. É difícil, esse é um ponto delicado, sempre tem que ser discutido com o médico, com o geriatra, com o neurologista, porque assim, se é uma pessoa que sempre dirigia e de repente a gente quer tomar essa capacidade, é uma discussão na família imensa, né? Mas dirigir, você põe a sua vida em risco e põe também a dos outros. O reflexo de um paciente com um quadro de demência, ele está comprometido.
A capacidade de lembrar, de saber como é que vai, mesmo de leis, regras de trânsito básicas, podem estar, essa capacidade pode estar comprometida. Então, também é um ponto muito importante e que deve ser observado, discutido com a sua equipe se ainda pode ser mantido. Um outro fator de risco que a família é responsável é a pessoa que sai sozinha de casa ainda, né? Uma pessoa com demência. Do mesmo jeito, gente, tudo isso a gente quer sempre que aquele familiar ele tenha a sua autonomia, a sua liberdade. A gente não quer prendê-lo 100%, a gente não quer que deixe de ter um estímulo, que ele continue saindo, continue com relacionamentos, ele ou ela, né? Mas o sair sozinho também é de grande responsabilidade da família, porque aquela pessoa pode se perder. E às vezes as pessoas se perdem na esquina de casa, mesmo em trechos comumente passeados, perto de casa, vizinhança, mesmo nesses trechos, a pessoa com demência pode de repente dar um branco e ela não saber onde está e como que ela deve, né, sair dali. Pode causar um caos, pode causar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Muitas famílias perdem os seus familiares e às vezes pode perder para não achar mais, né? Então essa é uma grande preocupação. Então se é uma pessoa que ainda sai sozinha, que você ainda vai permitir isso, talvez tenha que colocar uma fitinha com endereço, uma pulseirinha com o nome e o telefone de contato, um cordãozinho também pode ser utilizado. Algumas pessoas usam na sua própria carteira, mas vai que esquece a carteira, então uma boa é um cordão que não tire ou uma pulseira mais fixa, assim, que não seja fácil de ser retirada, né? Mas são pontos importantes. A gente sempre tem que estimular a autonomia, a independência, a gente tem que estimular com que continue fazendo as coisas sozinho, mas não dá para nós deixarmos sob a sua responsabilidade esses elementos que eu falei para vocês.